Com muita alegria, nós estamos iniciando mais uma edição do Arauto Saúde para a Unimed Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo, também para Instituto Regional de Especialidades, Anexo Hospital de Monte Alverne, com a especialidade da otorrinolaringologia e também da reumatologia. Bom, nós falamos hoje da clínica da doutora Cíntia Caetano, ela que é nefrologista e ela participou do primeiro simpósio de derivados da cannabis como uso medicamentoso. Doutora Cíntia, eu sei que você, outros colegas também, professores, autoridades, a área farmacêutica participaram desse simpósio. É um momento importante e a gente precisa falar sobre isso porque os derivados do cannabis, a maconha, num uso de efeitos, digamos assim, um uso bem rigoroso na forma de medicamento, é muito benéfico. Então, como é que foi esse simpósio e na sua visão, você que é médica e que já faz a indicação do cannabis para tratamento de algumas enfermidades, o que nós podemos relatar para quem está nos assistindo nesse momento? Boa tarde Pedro, é uma alegria estar aqui conversando com vocês. Esse primeiro simpósio gaúcho de discussão mais ampla do uso dessa ferramenta são os derivados terapêuticos da maconha, o cannabis medicinal, ele traz para nós, do cenário da saúde, do cenário político, do cenário jurídico, uma série de questionamentos e uma série de informações que são muito importantes para o público em geral. Eu considero que o tratamento utilizando derivados da cannabis medicinal é como uma virada de chave em alternativas de tratamento para doenças muito corriqueiras no nosso dia a dia. Nós podemos citar o uso dessa ferramenta em inúmeras condições de saúde que afetam as pessoas no seu dia a dia, como por exemplo a dor crônica. A gente falou muito lá durante o simpósio na questão da fibromialgia, que é uma condição que afeta muitas pessoas e que limita a sua qualidade de vida e bem-estar. Então nós identificamos hoje essa ferramenta como uma terapêutica importante no alívio da dor, no controle dos sintomas e na busca do bem-estar para esses pacientes. Você, doutora, como nefrologista, eu sei e acompanhei todos os seus depoimentos, as suas falas, enfim, mas você fez um relato de que, já cientificamente comprovado, poucos danos à área de rins, ou seja, na área da nefrologia, poucos danos se tem em consequência do uso dos derivados do cannabis. Essa é uma informação muito importante, Pedro, para mim. Eu tenho 25 anos de história médica, 25 anos de formada, e uma prioridade para mim é a segurança dos meus pacientes. Certo. Quando eu fui buscar informações e estudar mais a respeito do uso do cannabis terapêutico ou cannabis medicinal, uma das preocupações que eu tinha é que geralmente os remédios utilizados para tratar dor no paciente que tem algum grau de doença renal, eles têm alguma interferência com o problema renal. São remédios que ou são contraindicados, ou que em doses mais elevadas eles acabam trazendo uma toxicidade para o rim. Então a gente precisa ter uma série de cuidados quanto a isso. E esse foi um dos motivos que me fez buscar essa alternativa de tratamento, pesquisando e identificando vários estudos que mostram a segurança desse tratamento, inclusive em pacientes com doença renal. Doutora Cíntia, nós temos que deixar muito claro que o uso do cannabis tem que ser com um rigoroso controle, principalmente na área da produção, ou seja, o plantio, a produção, a extração, tudo tem que ter um controle rigoroso, porque nós estamos falando do uso do cannabis de forma medicamentosa, ou seja, para tratamento de enfermidades, ou a prevenção de enfermidades. Nesse sentido também, existe um requisito, ou seja, um profissional com profundo conhecimento para fazer a receita de quanto você pode usar, quando e por quanto tempo. Exatamente. Aqui é importante a gente ressaltar que toda essa cadeia produtiva, desde a produção da matéria-prima para gerar os derivados, que são chamados também fitocannabinoides, ela deve ter um rigor de processo, O processo agrônomo ele deve ter um rigor necessário. Depois a produção desse derivado,
para que realmente eu identifique no frasco a miligramagem que corresponde àquilo que eu quero receitar para o meu paciente. Sim. Então eu preciso ter um laudo técnico que me confira essa confiabilidade das informações. E isso é feito através de um rigor de toda essa cadeia de produção. Por fim, é importantíssimo que a avaliação médica deve preceder sempre qualquer indicação terapêutica do uso de fitocannabinoides. Doutora, nós temos por esse mundo afora, e as informações chegam, o mundo hoje globalizado com a tecnologia, as informações chegam muito rápidas e fáceis. Nós temos laboratórios, nós temos países com uma produção extremamente controlada, benéfica, com grande fiscalização, e ao mesmo tempo nós temos também pessoas que fazem o uso de forma terapêutica, ou seja, através da indicação médica, com resultados extraordinários. Eu poderia citar aqui a minha experiência, né, de inúmeros pacientes que eu tenho e faço acompanhamento, né, da utilização. Nós temos relatos de muito sucesso em pacientes com doenças autoimunes do sistema imunológico, pacientes com distúrbios de sono, pacientes com dor, com ansiedade. Quadros que hoje nós sabemos que exigem várias medidas terapêuticas de tratamento, é o que a gente chama de tratamentos multimodais, mas eu entendo que a cannabis medicinal ela é uma peça importante para encaixar nesse tratamento. Doutora Cíntia Caetano, ela que é médica nefrologista, nos acolheu no seu consultório para falar sobre esse assunto muito importante. Compartilhe Arauto Saúde do jeito que você sempre quis. Até a próxima edição.